Para quem não sabe, nós estamos estudando a carta de 1 João. Carta de 1 João, e a gente já vem na sequência analisando ou estudando de forma expositiva, né? Versículo por versículo, onde nós tentamos extrair o máximo dessa carta que já tem nos ensinado muito. João, ele tem uma forma peculiar de escrever e de apresentar, né, o Evangelho. Baixa um pouquinho o fundo. E assim como no Evangelho de João, nós vemos também essa mesma teologia nas cartas de João. E quinta-feira passada, nós vimos através do nosso diácono Leandro, né? O começo do capítulo 2, o versículo 1 e 2, né? 1 João 2, versículo 1 e 2. Agora nós vamos avançar um pouco. Nós vamos ler então e estudar do versículo 3 até o versículo 11. Amém? Vamos lá então, 1 João, capítulo 2, versículo do 3 ao 11. Amém? Todos acharam aí? Diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Irmãos, aqui nós podemos ver, pelo menos só para a gente se lembrar do contexto. João no capítulo 2 começa falando a respeito da pessoa de Jesus como advogado, né? Aquele que nos defende, aquele que toma a nossa causa, e também a questão da propiciação. E aqui no versículo 3, nós encontramos, de alguma forma, o início de um novo assunto, né, que João começa a abordar. E nós poderíamos colocar o seguinte título, né? As evidências de um verdadeiro cristão. As evidências de um verdadeiro cristão. Quais serão as evidências de um verdadeiro cristão? E o apóstolo João, ele dá detalhes a respeito disso. Como nós poderíamos avaliar um cristão verdadeiro? Se nós temos tantas igrejas, por exemplo, tantas denominações, tantos cristãos, né? Tantas pessoas que nós conhecemos e já professam uma fé, mas como nós poderíamos avaliar e dizer, né, peneirar tudo e falar assim, não, esse é verdadeiro cristão e esse aqui é
mais ou menos. Existem evidências que o apóstolo João coloca aqui na sua carta que são muito esclarecedoras, e vai servir tanto para avaliar a nossa vida como cristãos, como também para avaliar se outras pessoas também estão sendo formadas como verdadeiros cristãos. Então é muito importante. Então nós vemos pelo menos três evidências, que nós vamos tratar na verdade de duas, porque a terceira já passa do versículo 11, mas pelo menos duas. Primeiro, a obediência, que seria a prova moral, essa seria a primeira evidência de um verdadeiro cristão, ele obedecer a Deus e os seus mandamentos, amém? Que seria a prova moral. Segundo, a prova social, que é o amor, e João fala bastante ao respeito do amor. Prova social por quê? Porque ele fala principalmente do amor em relação ao próximo, em relação às pessoas, aos irmãos. E em terceiro lugar, a fé em Cristo, que ele trata a partir do versículo 11, que nós não vamos tocar essa terceira evidência, mas somente as duas primeiras, amém? Então vamos falar um pouquinho da primeira da primeira evidência, que é a obediência. E aqui nós vemos, no versículo 3, já começa falando a respeito. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Amém? Então, é importante entender que a forma de definir se nós conhecemos ou não a Deus é a partir da nossa obediência aos seus mandamentos. O próprio João já tinha declarado isso no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele diz: e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, de Jesus Cristo a quem enviaste. Então ele está definindo: o conhecimento de Deus é a vida eterna. Amém? Estamos aqui? Então a comunhão com Deus e a obediência a Deus são os dois lados de uma mesma moeda. Nós não podemos ter comunhão com Deus ou dizer ter comunhão com Deus sem obedecer a sua palavra. E essa era a luta, lembra que nós falamos a respeito disso? Essa era a luta contra os gnósticos, que eles falavam, a tese que eles tinham era que podiam se ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver nas trevas. E mais uma vez João está confrontando essa ideia. Agostinho disse o seguinte: Deus nos criou para Ele e nossa alma não encontrará repouso até descansar nele. Amém? Então nós não podemos pensar a nossa vida como cristãos sem a obediência. Nós não podemos pensar uma vida cristã sem obedecer a sua palavra. Amém? Tem um comentarista chamado William Barclay que ele destaca, a modo de introdução, 3 formas de conhecimentos que eram correntes no primeiro século. A primeira, os gregos pensavam que podiam conhecer a Deus simplesmente por meio da razão. Então eles acreditavam que se aproximar de Deus era somente uma prática intelectual. E eles inclusive desprezavam os cristãos, porque os cristãos tinham fé, mas eles tinham conhecimento. Então eles valorizavam muito mais o conhecimento do que a fé. Vocês estão aqui entendendo? Então o caminho para eles, para os gregos, o caminho para conhecer a Deus era a mente, era o intelecto, era o conhecimento. Em outras palavras, eles separavam o conhecimento da moral ou da ética. Para eles era suficiente conhecer e entender, e praticar não era para nada importante para eles. Tanto é que
aqueles grandes expoentes, né, da filosofia grega, como Platão, como Sócrates, eles eram pessoas que na sua moralidade eram muito falhos, né? Muito falhos, porque eles, por exemplo, tinham amantes, eles apoiavam o homossexualismo. Então, de alguma forma, eles somente exaltavam o conhecimento, o intelecto, mas menosprezavam a moral e a ética, que é algo que deve caminhar junto na vida cristã. Eu não posso somente tentar conhecer a palavra e não praticar o que está escrito. Amém? Estamos aqui? Infelizmente, nós vemos alguns resquícios nos dias de hoje disso, né? Os crentes que somente quer conhecer a Bíblia, mas não quer praticar a Bíblia, né? Pessoas que acham que o conhecimento é suficiente. Mas na verdade não adianta você saber a si de Deus se você pratica assim. Às vezes é melhor você conhecer a si e praticar assim. Amém? Então, a comunhão com Deus e o conhecimento de Deus tem que andar junto com a nossa vida moral, com a nossa ética, com o nosso comportamento, com a nossa forma de viver. Amém? Segunda coisa, ou segunda corrente, outra forma de conhecimento que eles tinham, eles falavam que o conhecimento vinha por intermédio da emoção. Isso também foi uma corrente muito forte nessa época. Tanto é que os rituais que eles tinham eram muito emocionalistas, né? E eles criavam um ambiente para atingir justamente as emoções. Tanto é que nos rituais religiosos dessa época, a grande maioria entrava em transe, eles tinham um tipo de catarse, sabe? Eles emocionalmente eram arrebatados, eram dominados pelas emoções, e para eles esse era o culto, né? Então eles tinham também, ou acreditavam que a outra forma de conhecer a Deus era através da emoção. E eu acho que esse ponto ainda é mais recorrente nos dias de hoje, né? As pessoas não querem conhecer, as pessoas querem experimentar. As pessoas não querem saber, as pessoas querem sentir, né? Então o culto, ele é avaliado se eu senti Deus ou não, né? Hoje o culto não foi legal, sabe? Não senti muito Deus, sabe? O pastor estava frio, o negócio não pegou fogo. Né? Então essa é a forma de avaliar o culto. Isso vem lá dos gregos, irmãos, é que eles procuravam isso. Mas o culto, e o apóstolo Paulo diz, é um culto racional. Não significa que é totalmente irracional. A emoção está junto, mas tanto a razão como a emoção trabalham em conjunto para nos aproximar de Deus. Amém? Então, nós não podemos dar uma ênfase à emoção, ao misticismo, pensando que essa é a única forma de nos aproximar de Deus. Também não estou dizendo que nossos cultos devem ser frios, sem emoção, mas nós precisamos ter um equilíbrio. Precisamos ter um equilíbrio. Amém? E por último, a terceira forma era que o conhecimento de Deus vem por meio da própria revelação. E aqui nós nos encaixamos, né? A visão judeu-cristã é que nós só podemos conhecer Deus a partir da própria autorrevelação de Deus. É Deus que quer se revelar ao homem, e por isso nós temos acesso a esse conhecimento. Tanto é que quando Jesus estava com seus discípulos e ele pergunta para eles: quem as pessoas acham que sou eu? Alguns falam que tu és Jeremias, que tu és João Batista, etc. E depois ele pergunta: e quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, fala, o primeiro a falar, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a fala de Jesus é a seguinte: bem-aventurado.
Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Ele diz: não foi carne, não foi revelado a você humanamente, em outras palavras. Foi meu Pai que revelou a você quem eu sou. Então, na verdade, Jesus está afirmando que nós temos conhecimento de Deus a partir de uma revelação que vem dele mesmo. Amém? Não se trata de conhecimento intelectual, embora, né, o conhecimento nos leva, ou é o caminho para, mas o conhecimento de Deus é muito mais profundo do que isso. Amém? Estamos aqui? Agora, por que eu quis falar a respeito disso? Para que nós entendamos nas palavras do apóstolo João o que significa conhecer a Deus e como isso está ligado à obediência. O que realmente significa conhecer a Deus? E aqui nós destacamos 4 verdades para poder refletir tudo isso no ponto da obediência. Amém? Primeira coisa, a obediência é a prova do conhecimento. A obediência é a prova do conhecimento de Deus. Versículo 3: e nisto sabemos, quer dizer, nisto provamos, assim comprovamos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, qual é a forma que eu vou descobrir se eu conheço a Deus? Se eu obedeço, se eu guardo os mandamentos. Não é se eu sei ou se eu sinto, me entende? Senão, se aquela comunhão, aquele conhecimento que eu digo ter de Deus me leva à obediência. Se me leva à obediência, significa que eu estou no caminho certo de conhecer a Deus. Amém? Para os gregos, o conhecimento da realidade máxima vinha por meio da contemplação racional. Então, para eles, era só intelectual conhecer a Deus. Para os gnósticos, ele vinha como resultado de uma experiência mística, que é aquela emoção, aqueles rituais místicos que eles tinham. Quem entrava ao gnosticismo, eles passavam por uma série de rituais de iniciação que era extremamente místico. E era através disso que eles obtinham o conhecimento de Deus, entre aspas, né? Mas para João, o conhecimento máximo é o conhecimento de Jesus Cristo. O conhecimento da realidade máxima é conhecer Cristo, porque isso me leva a entender a verdadeira realidade. Amém? E quando o apóstolo João fala de conhecimento, não está falando, quando ele utiliza a palavra conhecimento, não está falando somente de algo intelectual, senão de um conhecimento que vem a partir de uma experiência com Deus. De uma experiência com Deus. Amém? John Stott disse o seguinte: nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver se não tiver consequências morais. Então, se a nossa experiência religiosa, nossa vida com Deus não nos leva a mudar a nossa conduta, não nos leva a obedecer a sua palavra, então não é genuíno. Então, o conhecimento de Deus somente é válido quando Ele nos transforma. O conhecimento intelectual só por conhecimento, sem transformação, não serve. De que serve para mim encher a cabeça de conhecimento e isso não transforma a minha vida, não muda meu coração, não muda as minhas atitudes, a minha conduta? Então, o conhecimento de Deus deve me levar a obedecer sua palavra e seguir o que está escrito, amém? Todos de acordo? As pessoas não querem ouvir acerca de Deus da boca de uma pessoa que não age como Ele. Então ali nós quebramos a mensagem.
A mensagem pode ser maravilhosa, mas o portador da mensagem também é importantíssimo. Porque se eu não tenho credibilidade com a vida que eu levo, então a mensagem que eu carrego já perdeu completamente a credibilidade. Amém? Então sempre pense o seguinte: as minhas atitudes erradas vão ser aquele ruído em minhas palavras. A pessoa pode te ouvir, mas não vai te ouvir com clareza, porque existe um ruído. As tuas ações, sabe, mancham a mensagem. Então nós não somente devemos falar que acreditamos em Cristo e que somos cristãos e que eu vou para a igreja, mas e a minha vida? E a minha conduta? Reflete também isso? Eu sou consequente com as minhas palavras? Amém? Estamos aqui? Então não posso ser inconsistente. Por isso que versículo 4 diz: aquele que diz, porque é muito fácil dizer, é muito fácil falar: eu sou crente, eu nasci em berço evangélico, eu nasci na igreja. Nasceu na igreja, mas não vive. Que adianta nascer na igreja? Você pode nascer no púlpito se quiser. Mas isso não diz que nós somos cristãos, não é? Lembre dessa frase: quando você for pregar para as pessoas, evangelizar as pessoas, pregue em todo momento, e se for necessário, fale. Amém? Simon Kistemaker, que é um comentarista, diz o seguinte: a pessoa que fala uma coisa e faz exatamente o contrário é uma mentira ambulante. É uma mentira ambulante. É forte isso, não é? Lembra que Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, Mateus 7. Ele vai dizer: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres. E o que o Senhor vai responder? Sai daqui. E ele diz: aqueles ou vocês que praticam a maldade. Então essa é a situação. O próprio Jesus valoriza a conduta da pessoa, aquilo que praticamos e não somente aquilo que falamos. Amém? Então já falamos que a obediência é a prova do conhecimento de Deus. E segundo, a inconsistência moral é a negação do conhecimento de Deus. Terceiro, a obediência à palavra de Deus é a prova de que Deus está em nós e nós nele. A obediência é a prova de que Deus está em nós e nós nele. Versículo 5. Olha aqui: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então como vamos conhecer, ou como vamos ter certeza de que Deus está em nós? Se nós guardamos a sua palavra. E a palavra guardar se refere a praticar, não esconder, não é? A praticar a sua palavra. Então a obediência à palavra é a prova de que Deus está em nós. Basicamente você não precisa dizer que Deus está em você. As pessoas devem ver a sua vida e ter essa certeza de que Deus é em você, que Deus está na sua vida, porque tudo que você faz reflete aquilo. Amém? John Stott disse a respeito disso: o verdadeiro amor a Deus se expressa não em linguagem sentimental ou uma experiência mística, mas na obediência moral. A prova do amor é lealdade.
Amém? É isso, irmãos. Como é que eu posso dizer eu amo a Deus se eu não obedeço? É aquilo que nós, de repente, nós falamos para os nossos filhos, né? Faz tal coisa. Aí o abençoado não faz. Qual é o sentimento? Pô, a gente mexe no psicológico da criança. Mas filho, o pai e a mãe trabalham tanto, você não faz, você não obedece, né? Irmãos, eu sempre dou esse exemplo. Quando você fala para o seu filho, eu vou sair, quando eu voltar, eu quero ver a louça lavada e seca e guardada. Aí você vai pensando que ele vai fazer, quando você chega, como é que está a pia? Do mesmo jeito que você deixou. Todo sujo. Aí você vai falar para o filho, mas poxa, mas eu ia fazer. Aí você chegou. E qual é o sentimento que você tem? Né? No pensamento dele, ele ia fazer. Parece que aquele pensamento de vou fazer, que ele já fez. Mas na verdade ele não fez, porque você chegou e ele não tinha feito. Então presta atenção, irmãos, presta atenção. Porque não somente a obediência é uma prova do amor de Deus, mas também a obediência tardia é falta de amor por Deus. Não é somente que você faça o que Deus te disse, sino que você faça no tempo que Ele te disse. Senão Deus vem e fala assim: eu falei uma coisa, você não fez, mas Senhor, eu ia fazer. O Senhor veio antes, o Senhor voltou antes, Senhor. Mas eu ia me firmar na igreja, Senhor. Poxa, o Senhor veio antecipado. Eu ia me comprometer contigo, eu ia trabalhar na igreja, eu ia voltar para ti. Obediência tardia também é falta de amor. Amém? Estamos aqui. 4. A imitação de Cristo. Nossa, aqui isso é muito importante. A imitação de Cristo é a prova de que pertencemos a Ele. A imitação de Cristo é a prova de que pertencemos a Ele. Olha o versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Amém? Eu não posso estar em Jesus e não imitar Jesus. Glória a Deus. Existe uma tradução chamada tradução Phillips. E olha como essa tradução, como é a tradução do versículo 6 que acabamos de ler. A vida daquele que professa viver em Deus deve produzir perfeitamente o caráter de Cristo. Então imitar Deus ou andar como Ele andou é produzir perfeitamente o caráter de Cristo em nossa vida. Andar como Ele andou. Amém? Não basta somente conhecer, irmãos. Nós temos que imitar. Nós temos que fazer o que Ele fazia. Nós temos que parecer-nos com Cristo. Esse deve ser o nosso alvo. O apóstolo Paulo disse em Efésios, que nós devemos chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Então o nosso alvo não é ter cargos na igreja. O nosso alvo é ser parecido com Cristo. Quero ver Jesus te perguntar: que você foi um bom pastor? Você foi um bom profeta?
A Bíblia é clara a dizer: bom servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então Deus se importa com que você seja servo, com que você seja fiel. Se importa com aquilo que você faz e se importa com aquilo que você é. Amém? Então andemos como Ele andou. Segunda coisa, primeiro nós falamos da obediência, que é a primeira evidência do cristão, ou do verdadeiro cristão. Então aí você já tem uma pista, né? Como identificar um verdadeiro cristão, ou como saber se eu sou um verdadeiro cristão, se eu tenho uma vida de obediência à palavra de Deus, ou eu somente quero conhecer, mas não estou interessado em praticar, ou eu somente quero sentir, né? E eu não estou interessado em praticar a sua palavra. Que o que menos vemos hoje é a pregação da palavra mesmo, né? Tudo está focado em sentir, em ter experiências com Deus, em rodar Mas isso, se você não conhece, você não tem o que praticar. Praticar o quê? O conhecimento é importante, mas mesmo assim o conhecimento também não é tudo. Porque se eu não tenho uma vida condizente com aquilo que eu conheço, então não valeu de nada o meu conhecimento. O conhecimento que não nos transforma não é válido. Amém? Então, segunda evidência. A primeira evidência é a prova moral. Amém? Que é a obediência. A minha vida moral. A minha vida moral deve estar alinhada com Deus. Segunda evidência de um verdadeiro cristão, o amor, que seria a prova social. Aquilo que eu sou diante dos outros. Amém? Porque basicamente o apóstolo João trata o amor não relacionado tanto a Deus como ao próximo, nessa passagem, né? Então a obediência é a prova moral que identifica um verdadeiro cristão, e o amor é a prova social que também identifica o cristão. Então vamos falar um pouquinho a respeito desse amor, dessa prova social, como nós devemos viver com o próximo. Primeira coisa, o amor é um mandamento velho e novo ao mesmo tempo. O amor é um mandamento velho e novo ao mesmo tempo. E se você, vamos ler o versículo 7 e 8. Quando a gente lê parece que é uma contradição em João, mas nós vamos explicar isso aí. O 7, vamos o 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Atenção aí. Não vos escrevo um mandamento novo, é isso? Mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Então qual é esse princípio? Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Tudo bem? Agora vamos no versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo. Aí faz, calma aí, João. Calma aí. Escreve um mandamento novo ou não nos escreve um mandamento novo? Mas já vamos explicar isso. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Amém? Agora, o que João está mostrando aqui é que a partir do antigo surge um novo. E por que ele diz, eu não vos escrevo um mandamento novo? Porque quando ele fala do amor ao próximo, isso já estava escrito na lei. Se você vê, por exemplo, Levítico 19, versículo 18, ali está o mandamento de amar o próximo. Amém? Então é um mandamento velho, porque está na lei, está no Antigo Testamento. Então por isso é velho. Mas a partir do velho surge um novo mandamento, que o próprio Jesus, em João 13, ele tinha dito para os discípulos, um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros. Então ele chama esse mandamento de novo mandamento. Por que ele chama de novo? Porque ele dá um significado maior e mais amplo. Na verdade, ele manda os crentes cumprir aquilo, não como lei, mas que eles assimilem isso como estilo de vida. Que você ame o próximo, que se ame uns aos outros. Amém? Então, de alguma forma ele trata de novo, porque Cristo revestiu esse mandamento que já era antigo de um significado mais rico e mais amplo. Mas o segredo está aqui, no grego, que para nós é a mesma palavra, novo. Mas no grego existem duas, não sei se existe mais, mas pelo menos duas principais palavras para novo. E a primeira é a palavra neos, que é novo em termos de tempo. Por exemplo, algo velho e algo novo, termos de tempo. Mas existe a palavra kainos, que é algo novo em termos de qualidade. Em termos de qualidade. Amém? Então, quando ele fala de novo, o apóstolo João está usando o segundo termo. Quando ele está dizendo de um mandamento novo, está dizendo não que é diferente do antigo, senão que ele é diferente em qualidade. Ele tem uma qualidade diferente, ele tem uma riqueza diferente, ele tem uma ênfase diferente. É algo que deve identificar os cristãos. Em João 13, quando ele dá esse mandamento, ele diz: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então esse é o novo mandamento. Essa é a nova qualidade que eu estou dando, porque ele estava resumindo tudo. Lembra que ele já tinha resumido. Olha, o resumo da lei é isso: amarás o Senhor com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele está pegando o mandamento antigo, mas dando um significado muito mais amplo e muito mais rico, que é a partir do amor que as outras coisas se desenvolvem. Amém? Então, quando nós lemos o versículo 7, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Esse novo está falando de novo de tempo. Então, não vos escrevo um mandamento novo, porque já tem um antigo, mais antigo, que desde o princípio tivesse. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Está dizendo o Velho Testamento. E o 8, outra vez vos escrevo um mandamento novo. Esse novo é novo de qualidade. Então ele utiliza duas palavras diferentes para poder explicar, que em português seria a mesma, né? Mas no grego é diferente. Amém? Todos entenderam isso? Então o mandamento é um amor ao próximo que deve diferenciar o cristão, que deve ser uma característica inegável de um cristão: amar o próximo, amar os nossos irmãos. Amém? Estamos aqui? Segunda coisa em relação ao amor, e aqui ele fala do oposto. Lembre que João geralmente ele escreve dessa forma: ele fala de luz, fala de trevas, fala de amor, fala de ódio, fala de mentira e fala de verdade, né? Ele dá os opostos para ressaltar a primeira declaração, né? Ou a declaração positiva. Então aqui João começa falando do amor e também ele começa a falar do ódio, justamente para ser o oposto do amor. E obviamente dar uma maior ênfase à necessidade do amor. E olha o que diz o versículo 9: aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão. Esse aborrece literalmente a palavra odiar, e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Então,
Segunda coisa, o ódio, ele não sobrevive à luz. Ele não sobrevive à luz. Amém? John Stott diz o seguinte: luz e amor, trevas e ódio se pertencem mutuamente. E João já tinha falado isso no capítulo 1, versículo 5. Deus é luz. E devemos andar na luz. Então, onde há luz, há amor. Amém? E qual é o oposto a isso? Quem anda em trevas, odeia, aborrece. O verdadeiro cristão que conhece a Deus e anda na luz, obedece a Deus e ama seu irmão. Obedece a Deus e ama seu irmão. Então, como nós percebemos se a nossa vida com Deus é genuína? É se nós amamos a Deus e se nós amamos as pessoas. Essa é a forma de medir. Nesse sentido, irmão, nós cometemos grandes erros na igreja. Falo assim, igreja em geral. De valorizarmos, às vezes, coisas externas das pessoas. Dons espirituais, capacidade de falar, não é que muitos falam, ele tem o dom da palavra, que não sei de onde que está isso na Bíblia, mas tem o dom da palavra. Mas a marca, a evidência de um verdadeiro cristão é o amor a Deus, é a obediência, é o amor aos irmãos. Lembre, 1 Coríntios 13. Você pode falar em línguas, pode ter todos os dons do Espírito, se não tiver amor, não serve de nada. Não serve de nada. Então tudo que eu faço é por amor. Tudo que eu faço na igreja deve ser com essa motivação, senão é uma obra morta. É uma obra que não tem um início em Deus. Uma obra que está desalinhada com a motivação correta, que é o amor. Amém? Onde não há amor, o ódio reina. É meio a escuridão. Mas onde prevalece o amor, ali há luz. Amém? Quem está entendendo isso? Devemos ter muito cuidado, porque às vezes nós falamos, mas amar quem é simpático é fácil, né? Isso, cuidado com medir isso dessa forma, né? Eu amo fulano, sou cristão de verdade. Não meça assim. Vê se você ama quem não merece amor. Vê se você ama quem não tem nada para te oferecer. É ali que nós provamos se amamos de verdade. Amém? Terceiro, o amor não produz tropeço ou escândalo para si nem para os outros. O amor não produz escândalo ou tropeço, ou não faz tropeçar nem a si mesmo nem aos outros. Vemos isso no versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. E a gente, quando pensa na palavra escândalo, parece que o escândalo, né? Mas essa palavra veio da raiz escandalon, que é o grego, que literalmente significa tropeço, tropeçar. É uma metáfora bíblica o que na verdade quer dizer uma pedra que está saliente e alguém sem perceber tropeça nela e cai. É isso que ele está dizendo.
não é de formar um escândalo. Escândalo, acho que seria o passo seguinte. Depois de tropeçar, vem o escândalo. Mas a verdade, o amor não deve produzir escândalo ou tropeço, nem para a sua própria vida, nem para os outros. Amém? Um cristão que guarda ódio no seu coração, ou mágoa no seu coração, ou falta de perdão no seu coração, ele encontra tropeço em si mesmo, para o seu próprio crescimento espiritual. E ainda faz os outros tropeçar. Então nós devemos ter muito cuidado. Porque uma pessoa ferida vai ferir outros irmãos. Então uma pessoa que não resolveu o seu problema, por exemplo, de aborrecer, de odiar alguém, ou de não perdoar alguém, vai transferir isso, vai refletir isso. É aquele velho exemplo que eu dou sempre do cachorro ferido. Você vai tentar ajudar o cachorro ferido e ele vai te atacar, te morder. Não porque ele quer te machucar, mas porque ele está cansado de ser ferido, porque ele não está aguentando a dor, porque ele não sabe lidar com a dor, porque ele não percebe que você quer ajudar e não machucar ele. E isso aí de não perceber de que você vai ajudar, é o que acontece muitas vezes com muitas pessoas. Eles não têm a intenção muitas vezes, sabe, de atacar, mas acaba atacando porque não sabe lidar com a dor e com a ferida. Por isso que a compreensão é importante entre os irmãos. Uma pessoa que é de caráter aparentemente forte não é assim à toa. Algo aconteceu, algo não está resolvido, né? Uma pessoa que às vezes é ignorante, estúpida na forma de falar, alguma coisa aconteceu para ela se tornar assim. Alguma pessoa que é retraída demais, sempre é um porquê. É por isso que devemos nos amar, nos compreender, nos olhar através da lente de Cristo. Amém? Eu li essa história e achei muito interessante, né? Um homem estava caminhando por uma rua escura e de longe ele vê um ponto de luz. Só que o ponto de luz ia de lá para cá. Ele falou: será que uma pessoa bêbada que está vindo na minha direção? Enquanto ele caminhava, se aproximava mais desse ponto de luz, até que passou pela pessoa. E essa pessoa carregava uma lanterna. Mas não somente isso, mas carregava uma bengala também. E ele ficou perguntando: se ele carrega uma bengala, por quê? Ele é cego. Mas o que o cego está fazendo com uma lanterna? Aí ele voltou e foi perguntar. Me desculpa, ele falou, mas se você é cego, se você não consegue enxergar, o que você está fazendo com uma lanterna? Aí o homem cego sorriu e ele disse: essa lanterna não é para que eu enxergue, mas é para que os outros me enxerguem. Eu não tenho nada a fazer com a minha cegueira. Não tem nada que eu possa fazer. Mas assim eu posso evitar que alguém tropece em mim. Mas sim eu posso evitar que eu provoque um acidente porque eu não estou enxergando. Sabe? Aquele sentido de pensar nos outros e não ser tropeço para os outros. E aqui não estou entrando na questão da deficiência, sabe?
se não no coração, na atitude. Então, a gente perde muitas vezes isso no convívio com os irmãos, com a família, etc. Esquecemos que as pessoas também têm que... As pessoas nos observam, as pessoas nos veem. E a gente tem que ter muito cuidado de não ser tropeço na vida dos outros, de não fazer os outros pecarem, de não fazer os outros caírem, de pensar no nosso próximo. E às vezes nós estamos tão, somente olhamos para nós, até para nosso problema, para nossa dificuldade, mas nos justificamos em muitas coisas e acabamos ferindo outras pessoas. O cristão não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Claro que vai ter coisas que você não vai poder evitar, mas o que você puder, evite. Que as pessoas te vejam, o que você faz, o que você fala, quem você é, e não achem em você uma pedra de tropeço para a sua vida com Deus. E não achem em você um motivo para desacreditar de Deus. Amém? Por último, número 4. O ódio é um veneno que destrói aqueles que se nutrem dele. O ódio é um veneno que destrói aqueles que se nutrem dele. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? O ódio ou a falta de amor vai afastar você de Deus e vai afastar você do seu próximo. E quem odeia o seu irmão, quem aborrece seu irmão, ou que não perdoa o seu irmão, 3 coisas tristes, e amargas acontecem na vida dele, segundo esse versículo aqui. Primeira coisa, não tem salvação para sua alma. Veja a primeira parte do versículo 11, por favor. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas. E esse estar em trevas é justamente as trevas espirituais e morais. Em outras palavras, aquele que está em trevas ainda não foi transportado ao reino da luz. Então é como um não convertido. Então quando nós odiamos, deixamos o ódio fazer ninho em nosso coração, nós estamos colocando em jogo a salvação da nossa alma. Amém? Está entendendo isso? Segunda coisa, aquele que odeia seu irmão não tem propósito de vida. Veja a parte B aqui do versículo. Está em trevas e anda em trevas. Você já tentou andar na escuridão? Ou você já andou na sua casa, você sabe onde estão as coisas, né? Sabe onde estão as coisas. Uma vez foi muito engraçado, porque eu estava na sala, eu lembro, de madrugada, sozinho, tudo escuro. E meu sogro, ele tem problema de visão, só tem 10% de um olho. Ele levantou de madrugada, todo escuro. Eu falei, vou acender a luz, senão ele vai cair.
Só que eu comecei a ver de que ele não tocava em nada, né? Ele estava até de olho fechado, que não adiantava ter o olho aberto, né? Aí passou pelo rack, bem fininho ainda a perna, continuou. Desviou da mesa, foi certinho no banheiro, saiu do banheiro, foi para a cozinha beber água. Eu falei, olha, esse aí anda bem. Mas sabe onde está tudo, né? Ele conhece. Se a minha esposa porventura mudar a ordem da casa, aí ele vai cair na certa. Mas tente andar no escuro, num lugar que você não conhece. E de fato a vida é um lugar desconhecido para nós. Tenta andar no escuro. Nós não temos direção. Nós não sabemos nem o caminho, nem o destino. Não temos propósito, não temos, sabe, um motivo de vida. Quando nós odiamos, quando nós deixamos esse tipo de sentimentos tomar em conta do nosso coração, nós somos como aqueles que andam em trevas, não sabem, não tem um caminho, não enxerga, não tem um propósito, não é? E por último, não tem direção na caminhada. Ele não sabe para onde vai. Então se perde no caminho e se perde no destino, tá? E não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Você está entendendo isso? Então o ódio, irmãos, são trevas que nos cegam, que tiram a nossa visão. Sentimentos que não vêm de Deus. Falta de amor em nosso coração. Às vezes não é algo que você planeja, sabe? Às vezes é algo que você descuida. Não é? Porque ninguém levanta de manhã e fala, hoje eu vou odiar todo mundo. Hoje eu vou odiar meu irmão, hoje eu vou odiar minha família. Ninguém levanta assim. Não, você nem percebe quando isso começa a tomar conta de você. Quando você não olha mais a pessoa com o mesmo olhar. Quando você tem um outro sentimento. Quando você não consegue perdoar. Quando você não consegue conviver. Quando isso te afeta, mexe contigo. Então às vezes nós descuidamos o nosso coração nessas áreas. E o ódio toma território. Ou o sentimento ruim toma espaço no nosso coração. Lembre, onde há amor, há luz. Mas onde há ódio, ressentimento, rancor, esse aí é um lugar escuro, lugar de trevas. Um lugar onde você... Irmão, quem é dominado por isso, ele não sabe para onde ir. Aquele sentimento domina completamente. Não tem um propósito, não tem nada definido. Anda porque tem que andar, mas não sabe para onde está indo. Anda porque não quer ficar parado, mas não resolve muito. É por isso que é necessário perdoar. É por isso que é necessário resolver as coisas. É por isso que é necessário permitir que o amor de Deus reine, governe o nosso coração. Que haja luz, que Deus nos mostre, que fique em evidência aquilo que precisa ser mudado. Terminando, como eu sei que eu sou um verdadeiro cristão, pelo menos duas coisas nós falamos hoje. Se eu obedeço a sua palavra e se eu amo os meus irmãos. Amém? Que essas sejam as marcas em nossa vida. Obediência e amor.
A prova moral, a prova social. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.